Esse aqui é o primeiro podcast, né, que eu estou gravando. Para quem me acompanha no Instagram, eu já fazia algo parecido por lá, né, que era, eu chamava de lavando a louça comigo, com o Andy, mas agora eu tornei isso um podcast, porque assim as pessoas conseguem ouvir, reouvir, né, quando são assuntos importantes. Ali nos stories acaba sumindo, né, com o passar do tempo, e quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, não ouve mais. Então, assim, eu achei uma forma de eu conseguir externar esses pensamentos meus aqui sobre cultos ancestrais, sobre feitiçaria, sobre cartomancia, e ser algo que perdure o tempo, né? Que as pessoas possam escutar depois com calma. O barulho de água no fundo aí é porque eu realmente estou lavando a louça. Então, provavelmente eu vou fazer esses podcasts assim sempre que eu tiver uma louça para lavar ou algo para fazer que eu consiga falar enquanto eu estou fazendo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem aí do podcast. Não tem edição, eu não sou profissional dessa área, nem nada do tipo. É só uma forma de a gente conversar mesmo e ficar registrado, né? Gravado aí, para que os outras pessoas que estão chegando agora aqui no perfil possam ver, né? Então vai ter bastante barulho de fundo. Tô na minha casa, não tô no estúdio. Vai ter barulho da louça lavando. Que eu espero que não incomode vocês, tá? Mas, enfim, esse primeiro episódio eu queria falar sobre cultos ancestrais. Eu acho que quando a gente começa qualquer coisa, a gente tem que começar do começo, né? E o começo, para mim, sempre foi os meus ancestrais. Eles vieram antes de mim, né? Então, esse aí é o começo. E eu não posso falar de outro assunto que não esse, né? Nesse primeiro episódio aqui. O que é, né, um culto ancestral? Isso é uma coisa que as pessoas, assim, no meu Instagram, elas têm muitas dúvidas. Quando eu converso com as pessoas fora do Instagram também, as pessoas acham que elas sabem o que é, daí eu começo a conversar e eu vejo que a pessoa ela tem uma visão bem deturpada, assim, de como é que é um culto ancestral. Tem gente por exemplo, que é de religião, né, de matriz africana, por exemplo, da Umbanda, Quimbanda. Tem pessoas que acham que só ir lá e incorporar o espírito, isso já é um culto ancestral, né? Dentro desses cultos afro-brasileiros. E não, gente. Surpreendam-se, mas não. Né? O culto ancestral ele é algo bem profundo, ele é algo que transcende aí a nossa história, tá? A história da humanidade. E que não se simplifica assim. Né? Então, a humanidade que a gente conhece hoje, a história que a gente conhece hoje da humanidade, ela sempre existiu com cultos aos ancestrais, né? Mas claro, né? Eram cultos menores, eram coisas mais simples. Uh, Encontraram-se já registros arqueológicos de civilizações pré-históricas onde se tinha comprovado ali, né, um culto aos antepassados, no caso, né? Não, vamos entrar depois nesse assunto de antepassado versus ancestral. E tinha ali, as pessoas tinham um cuidado com os mortos delas, né? E esse cuidado era refletido nos túmulos, onde eles eram deitados certas oferendas ali, né? E, e essas oferendas representavam ali o respeito, né? Pelo ancestral, pelo antepassado que estava ali, desencarnado. E então, é algo muito antigo, é algo que não é só dentro do âmbito religioso, ultrapassa isso, né? E eu enxergo de uma forma muito bonita quando a gente trabalha esse culto, quando a gente faz isso, né, da forma como deveria ser feito. É uma coisa que é um ato que gera flores para o futuro, né? Por mais que talvez a gente não colha essas flores, e é importante sempre pensar isso, né? Talvez todo esforço que a gente tem em cultuar os nossos ancestrais agora, talvez isso sirva para os nossos netos, para os nossos filhos, não sirva para nós agora. Mas não importa, né? Importa que a gente faça a nossa parte. Porque eu falo tanto em frutos, árvores,
Porque para mim o culto ancestral ele é exatamente isso, tá? Em algum momento surgiu uma semente, dessa semente surgiu um broto, desse broto um tronco se fortificou, né? E, e isso aqui eu tô falando como se fossem pessoas, né? Uma analogia a pessoas. E aí desse tronco se surgiram folhas, galhos, por fim frutos, né? Flores e tudo mais. Então é muito extensa essa árvore, ela é gigantesca, todas as pessoas que já existiram no mundo, elas estão compreendidas nessa árvore. E algumas já não são mais frutos, né? Outras ainda são. Então, para colher as flores dessa árvore, talvez a gente precise apenas cultivá-la, né? Cultuar. Então é aí que entra a importância desse culto aos ancestrais. A gente continua regando essa árvore, a gente continua fazendo essa manutenção, né? E os ancestrais, por mais que eles pareçam que já se foram, né? São, por que eu vou cultuar esse espírito que já foi, né? Não tá mais aqui. A mesma coisa acontece com os frutos das árvores e com as folhas, né? Elas caem da árvore, e mas elas não deixam de fazer parte, elas continuam ali dando força. Elas adubam o solo, né? Elas fortalecem a árvore, então elas voltam em um ciclo, né? De fortalecimento. Para quem já leu aquele livro do Fukiao Busiak, é um nome bem diferente dele, que ele fala sobre cosmologia Bantu, que ele fala ali sobre o diagrama aquele de Kenga e tudo mais, ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse ciclo de, de acontecimentos da vida. Esse ciclo está em tudo, tá? Tá no dia, tá na hora, tá na nossa vida, né? Nossa existência, na essência do tempo, da natureza, tá em tudo. Então, os Bantus, eles sabiamente já tinham esse conhecimento há milênios atrás, e eles sabiam, né, que a pessoa, quando ela morria, ela não deixava de fazer parte do ciclo, ela só ia para uma outra etapa. E é exatamente isso que os nossos ancestrais fazem, né? Então, eles não estão mais aqui nesse ciclo que a gente está, que é o de florescer, né, e amadurecer, como um fruto também, mas eles já estão no ciclo de fortalecer a raiz, né? De adubar e voltar para em algum momento voltar a ser um fruto. É meio profundo isso, meio difícil de entender, né? Na minha cabeça parece que faz muito sentido, mas um lugar que eu encontrei assim que mais explica isso bem, realmente é essa filosofia Bantu. Eles têm um entendimento muito bom sobre isso e eles conectam todas as pontas, sabe? Desde o momento que a pessoa morre até o momento que ela nasce. Tudo isso é explicado ali, né, na filosofia, naqueles diagramas que o Foucault bota no livro. Então, eu acabo me baseando muito nisso, não só nisso, tá? O culto ancestrais, para mim, não é só o que os Bantus sabem. Eu acho que vai além. E Mas é igual, é um ponto de partida muito bom para quem está procurando entender mais sobre cultuar a própria ancestralidade. Eu lancei esses dias uma caixinha lá no Instagram, né, de perguntas, e uma das perguntas que eu recebi é uma que muita gente me pergunta, na verdade, qual que é a diferença, né, do ancestral para o antepassado? Que eu falo os dois termos, né? E para mim é bem claro essa diferença, mas para muita gente não é. E qual que é a diferença? Os Bantus eles explicam, né, a diferença para eles. Claro, não vamos tomar como verdade o que os Bantus falam. Eu acho que eles dão uma base boa, uma fundamentação boa para o que é, né? E Bantus que eu tô falando são aqueles povos lá que tangem Angola, Moçambique, né, Congo. Então, aqueles povos lá, eles eram antes de ser os países independentes, eles eram uma nação muito forte, que quase que tomou conta da África inteira, né, do continente inteiro. Então, eles se agruparam e como sociedade eles eram muito unidos, muito fortes e até hoje inspira muitas histórias, políticas. Então, essa comunidade, o Bantu, assim, sempre foi referência, assim, por mais que hoje a gente
tem aí nos nossos livros, né, somente a parte do europeu, a parte do norte-americano como destaque. As sociedades bantus antigas ali, elas foram muito importantes para o desenvolvimento da humanidade. Muito. Eles tinham muita sabedoria, eles já tinham conhecimento intelectual, que hoje, aí, ó, uns 200 anos atrás, parece que o europeu foi descobrir certas coisas, sabe? Que já existia lá há mais de 1000 anos, 2000 anos às vezes, né? Então, é por isso que a gente volta para esse agrupamento de pessoas, tá? E o que eles falam sobre isso? Sobre a diferença entre um ancestral e um antepassado. Para eles, o ancestral, né, precisava necessariamente ter passado por algumas questões, né, antes de morrer. Entre elas, a seguinte: o ancestral precisava ter vivido uma vida honrada. Né? O que seria uma vida honrada? Não ter sido uma pessoa ruim em vida, que fez o mal, né, que causou o mal intencional. Não ter sido uma pessoa que roubou, prejudicou os outros, né? Não ter sido uma pessoa que foi um desgosto para a própria família, esse tipo de coisa, sabe? Então, quando a gente pensa em honra, né, uma pessoa com honra, vem algumas na nossa cabeça, né? E se vocês têm aí parentes, se vocês pensarem que parente meu viveu, né, ou vive com honra, provavelmente vai vir na cabeça de vocês, e certamente chances grandes desse parente aí se tornar um ancestral quando ele não estiver mais aqui. Porém, os bantus têm mais fatores que são necessários. Daí a pessoa tem que passar por um rito funerário. Eu precisei dar uma pausa, né, na gravação, mas continuando aqui. Os bantus, então, eles têm toda essa questão de o ancestral ser um ancestral, ele precisa passar por esses ritos, ele precisa ter sido honrado, ele não pode ter tido uma morte prematura, né, que eles chamam, que é aquela morte antes de chegar à idade mais avançada, a idade sênior, ou uma morte violenta. Que mais? Eles têm várias questões, né, que eles qualificam assim como necessário para que a pessoa se torne um ancestral, de fato, né? E os demais espíritos? Os demais espíritos são antepassados. E esses antepassados nem sempre são coisas boas, né, para os bantus. Eles têm inúmeras ritualísticas, claro, dependendo de cada região, cada povo, né, para apaziguar esses antepassados. Né? Então, eles trabalham muito com o apaziguamento, que é justamente fazer algo, uma ritualística, para que esse espírito fique de boa e não atrapalhe, né? Então, para esses bantus, o ancestral era o lado bom, positivo, e o antepassado era o negativo. Só que, né, o antepassado nem sempre é negativo. Né? Às vezes ele está negativo. E nem sempre ele é um espírito ruim. Né? Posso dar alguns exemplos, se vocês forem ver, né? Vocês não tiveram, algum de vocês já deve ter um parente, um avô, um bisavô, que era um espírito, uma pessoa, né? Um espírito era uma pessoa muito boa, mas não teve uma morte violenta. Então ele já não virou um ancestral. Mas ele era uma pessoa muito boa. E daí só porque ele morreu ele virou uma pessoa ruim? Não. Ele continua sendo um espírito bom. Só que talvez ele não esteja nesse mesmo lugar apropriado ali, né? Onde moram os demais ancestrais. Então, a questão dos bantus é essa. Por isso que eu não concordo com tudo que a filosofia deles prega, mas boa parte sim. E para mim, né, o que é a diferença? O ancestral, para mim, ele tem uma questão além disso, né, dos bantus aí e tudo mais, é a questão de ajudar. O ancestral, assim, no momento que esse espírito, agora ele é um ancestral, no lado espiritual, ele tá disposto, ele quer e ele talvez até deva, né? Eu não sei como é lá, mas talvez ele até deva ajudar os seus descendentes. Então, é uma questão de, como a gente estava falando antes da árvore, né? Tem frutos que caem da árvore e eles só apodrecem, entendeu? Que no caso morreu, né?
fazendo uma analogia com a morte, ele só apodreceu e deu. E tem outros frutos que vão cair e eles vão virar adubo, né? Vão fortalecer as raízes. São o caso desses ancestrais, né? Então eles estão dispostos a ajudar os descendentes deles a continuarem aquilo que eles começaram, a continuarem bem, a viverem uma vida mais feliz, mais harmoniosa aqui. E os outros, talvez eles não estejam aptos ou eles não querem, né, fazer isso. A única diferença de um ancestral para um antepassado é essa. E às vezes eles não querem, né? Quando eles não querem ajudar, geralmente eles atrapalham. E aí entra esses rituais de apaziguamento. E aí entra um monte de problema que as pessoas têm, que não sabem, né? Às vezes problema de saúde, problema emocional, problema de tudo quanto é tipo de problema financeiro. Não sabe de onde está vindo isso. É às vezes um antepassado da pessoa que tá lá buzinando, atrapalhando. Às vezes ele acha que tá ajudando e tá atrapalhando. E esses espíritos, eles viram. Eles têm uma questão assim, que eles não entenderam bem o lugar deles, né? O que aconteceu com eles. Então, por isso que quando eles falam dessa morte prematura, quando tem a morte prematura, não se torna um ancestral. Por quê? Porque se teve a morte prematura, não estava na hora dele desencarnar ainda e aconteceu. Então ele fica perdido, digamos assim, né? Nesse meio do caminho. E ficar perdido assim faz com que ele fique apegado à matéria, e ao mesmo tempo querendo sair da matéria, não vai nem vem, né? E isso é muito ruim, porque ele vai ver um descendente, ele vai querer ajudar, só que ele não é completamente o espírito formado, pronto para ajudar, né? Então ele tá pegado ainda no lado material. Então, tipo, a maior parte dos espíritos, na verdade, estão nesse meio caminho, né? Que é entre os planos espirituais. E às vezes eles atrapalham e não é porque eles querem o nosso mal, não, né? Às vezes eles querem o nosso bem, querem ajudar, mas eles não conseguiram ainda as condições para isso. Então, para mim, essa é a grande diferença entre um espírito que é considerado um ancestral para um antepassado, né? E quando eu falo em ancestrais ali no meu Instagram, eu tô falando desses caras que querem ajudar, né? Então, por isso que quando alguém me pergunta assim, é possível um ancestral fazer o mal? Eu vou imediatamente dizer que não. Que o ancestral ele já tem a consciência de que ele já faleceu, que ele já passou por um processo lá, né? E que ele precisa ou pode ajudar, né, a linhagem dele a ter uma vida melhor. E se ele fizer isso, as coisas vão ser melhores também para ele, né? Então é uma troca que acontece e é muito benéfica para os dois lados, né? Então, por isso que eu digo que o ancestral não faz o mal. Quem pode fazer o mal é o antepassado. E nem sempre vão ter antepassados nossos que querem o nosso mal, tá? Então, às vezes a gente vive... Tem pessoas aí que tem assim, ó, um monte de antepassados que querem o mal dela. E aí é um problema sério, né? De apaziguamento, de ritualística, de quebrar vínculos, quebrar maldições familiares. Mas tem outras que não tem isso. Tem outras que teve um antepassado lá distante que quer o mal, que tá perdido, tá atrapalhando, e outros, a maioria quer o bem, tá tudo bem, ninguém tá atrapalhando, né? E a vida flui bem, né? Então depende muito de pessoa para pessoa também. Por isso que o culto aos ancestrais ele é muito particular. Ele é completamente personalizado, digamos assim, né, para cada indivíduo. E não tem como a gente generalizar. O máximo que a gente pode fazer é chegar nesses conceitos filosóficos aí, espirituais, né? Eu evito muito a filosofia do espiritismo, né? Mas ela formou boa parte do nosso entendimento espiritual aqui no Brasil. Eu sempre busco lá em África, mas eu sei que para muitas pessoas é meio difícil de entender quando eu tô falando isso, né? Porque não é o habitual aqui para nós, né? Infelizmente. Mas eu queria
fiz esse episódio justamente para dar uma introduzida nesses assuntos, para a gente conversar um pouco. Aqui no Spotify ele tem ali embaixo também uma aba de comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem complementar alguma coisa que eu não falei ou que eu falei errado, botem aí nos comentários. E é isso. Espero que tenham gostado aí desse primeiro episódio. Se gostaram, né, dá um like aí para eu saber que gostaram. E espero vocês no próximo.